E aí, meus queridos, bora lá para mais uma revisão dos nossos tópicos de física, tranquilo? Hoje a gente vai estar vendo o movimento retilíneo uniformemente variado, também conhecido como MRUV, beleza? Para começar a nossa revisão, queria fazer uma análise do que significa o nome MRUV, beleza? Quando a gente fala que tem movimento, significa o quê? Que tem alguma coisa com a velocidade diferente de zero. Vale lembrar, claro, que a velocidade ela sempre depende de um referencial, porque você pode estar ou não em movimento dependendo do referencial que você escolher. Mas para o referencial que a gente for escolher para estudar o movimento, obviamente, para esse movimento existir, tem que ter uma velocidade diferente de zero. Beleza? Se esse movimento ele é retilíneo, significa também que nós não temos curvas. O movimento está sempre em linha reta, porque quando a gente faz curvas, existem outras forças, outras acelerações que vão surgir daí. Beleza? Então, sempre caminho reto. Se ele é uniformemente vem de a ideia de algo ser igual, de algo ser constante, beleza? E se ele é variado, significa que algo muda. Mas aí, quando você analisa esse nome, você precisa parar e se perguntar como que algo é igual e muda ao mesmo tempo. Para que você tenha os dois, significa que algo que está mudando de maneira igual, de maneira constante. Então a mudança acontece de maneira constante. Beleza? Isso leva para a gente a pergunta de, no MRUV, o que é que está mudando? Já que a gente está trabalhando com alguma mudança e a gente sabe que essa mudança vai ser constante, o que é que está mudando? No MRUV, o que muda é a velocidade. De boas? Se a gente está trabalhando com a mudança de velocidade, é natural que a gente procure trabalhar com ΔV. Delta a gente lembra que é variação, V velocidade. Então a gente está trabalhando com variações de velocidade. Na raça humana, a gente costuma medir variações em relação ao tempo. É bem comum para a gente poder ter uma taxa em relação ao tempo. Se a gente calcula a taxa da variação da velocidade em relação ao tempo, a gente chama isso de aceleração. E esse vai ser o principal objeto de estudo do MRUV. Já que a gente está mudando a velocidade, a gente está calculando uma aceleração. E é isso que ela é, uma taxa de variação da velocidade no tempo. Beleza? A aceleração é normalmente entendido como aquilo que muda a velocidade. Sempre que você tem uma velocidade mudando, você tem uma aceleração. Essa aceleração pode ser positiva, pode ser negativa e, em outros casos, pode ser zero, o que significa que a gente não está trabalhando com uniformemente variado. Se a aceleração é zero, movimento uniforme. De boas? Mas a aceleração é sempre a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo, e a aceleração é aquilo que é a culpada por mudar a velocidade. Beleza? Dito isso, alguns pequenos lembretes. São dois. O primeiro, no sistema internacional, nós temos que velocidade é medida em metros por segundo, e também no sistema internacional o tempo é medido em segundos, o que significa que, se a gente está calculando velocidade dividido por tempo, a gente está calculando em unidades, metros por segundo dividido por segundo. Faz aquela regrinha da matemática, que é a divisão de frações, você mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e a unidade no sistema internacional para medir a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Belezas? Esse é o primeiro lembrete. O segundo lembrete é que, como a gente está calculando uma variação usando delta, a gente está pegando o valor final menos o valor inicial. O que significa que o que acontece no meio a gente não consegue levar em consideração, porque a gente está calculando uma média. Beleza? O que significa quando você calcula uma média? Significa que o resultado que você obter é a mesma ideia que pensar se a gente tivesse a mesma aceleração, ou seja, uma aceleração constante durante todo o percurso, qual valor dessa aceleração a gente teria? Então é isso que a gente calcula, o valor médio. De boas? Usando a fórmula ΔV sobre ΔT. Dito isso, entendemos tudo que é a base do MRUV, o que ele significa, o que a gente vai trabalhar nele. Relembrando tudo isso, a gente começa a conseguir entrar realmente na matéria. A gente começa com a equação horária da velocidade. Beleza? Vamos analisar também essa frase, entender o que ela entrega pra gente. Se a gente está trabalhando com uma equação, significa que em algum lugar vai ter uma igualdade. O lado esquerdo igual ao lado direito. De boas? Se a gente trabalha com uma equação horária,
significa que a gente vai depender do tempo, porque a gente está calculando em relação ao tempo. Igual a gente calculou a aceleração como a taxa da velocidade em relação ao tempo, a equação também vai ser em relação ao tempo. E se a gente está trabalhando com a equação horária da velocidade, o nosso objetivo é calcular a velocidade em relação ao tempo. Então eu te dou o momento que eu quero saber a velocidade e você me fala qual o valor dela. De boas? Para calcular a velocidade em qualquer momento de um percurso para um móvel que está em MRUV, eu vou precisar basicamente de duas coisas. Para saber a velocidade agora, eu preciso saber qual foi a velocidade quando ele começou o movimento, tranquilo? E depois disso eu vou somar com algo que vai fazer referência a quanto que essa velocidade mudou. A velocidade começou desse jeito e mudou esse tanto. Que tanto que mudou? A vezes t. Até faz sentido se você lembrar da fórmula de que v sobre t igual a A. Se você passar o t multiplicando, você tem uma velocidade. Então, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais o tanto que ela mudou. Basicamente é isso. Tranquilo? Um exemplo de equação horária de velocidade para um móvel específico é esse. V igual a 4 mais 5t. Ao olhar para essa fórmula, eu já tenho que enxergar duas coisas. A velocidade inicial, ou seja, no momento em que eu comecei a medir tudo, a velocidade valia 4 metros por segundo. E como que eu sei disso? Porque é o único termo que não tem t. Ele tem um termo sozinho, que é esse 4. Agora, qual é o termo que está acompanhado do t? É o 5. Então eu sei que o valor da aceleração desse móvel nesse estado é de 5 metros por segundo ao quadrado. Só de olhar para a fórmula eu tenho que enxergar essas duas coisinhas. Beleza? E aí, com essa fórmula pronta, eu posso perguntar para você quanto que vale a velocidade no instante t igual a 4? Ou seja, 4 segundos depois de iniciar a observação, qual que é a velocidade? Vou substituir. V, quando t igual a 4, é igual a 4 mais 5 vezes 4, porque eu substituí o valor no lugar de t. Velocidade no instante t igual a 4 segundos é igual a 24 metros por segundo. Tranquilo? Então, vai ser bem comum você ler uma questão que te dá esses valores, te dá a velocidade inicial, pode ser tanto número, ou pode falar que parte do repouso, significa que a velocidade inicial é zero. Ele vai te dar essas coisas, você monta a equação e depois olha o que ele está pedindo. Ele está pedindo a velocidade em tal instante, substitui o t e descobre a velocidade que ele está pedindo. Beleza? Essa é a primeira das 3 equações que a gente vai ver hoje. A segunda se chama equação horária da posição. Cara, parece muito com o que a gente acabou de ver. Beleza? Então, mesmo raciocínio, se a gente tem uma equação, a gente está trabalhando com uma igualdade. Se essa equação ela é uma equação horária, significa que essa igualdade depende do tempo, só que dessa vez a gente não está medindo a velocidade do móvel, a gente quer saber onde ele está, qual a posição dele no espaço. Então, eu vou calcular, no final das contas, a posição que a gente chama de S, de space. De boas? O raciocínio parece com o anterior, só tem um fatorzinho a mais. Para eu saber onde ele está, eu preciso saber onde ele estava, onde ele começou o seu movimento. Às vezes ele não começa da origem, tá bom? Eu preciso saber quanto que esse móvel teria andado se ele tivesse velocidade constante, ou seja, onde ele iria parar com essa velocidade constante para poder somar esses espaços. E depois um último fator que representa o quão mais ele andou já que ele estava acelerado, que é esse AT² sobre 2. Beleza? Para entender de onde vem tudo isso, a gente tem que fazer uma análise gráfica, como isso é uma revisão, dá para a gente fazer só essa passagem por cima e relembrar como que isso se dá. Beleza? Mesma ideia da outra, um exemplo de equação horária da posição é esse. S igual a 3 mais 5t mais menos 2t ao quadrado. Mesma análise a gente vai fazer. Aqui eu consigo enxergar 3 coisas. Beleza? Vamos olhar qual é o único termo que não tem t. É o 3. Então 3 é o S0. Eu sei que ele começou o movimento em 3 metros em relação à origem. Da mesma maneira, agora eu tenho 2 termos que estão dependendo de t, mas um é t elevado a 0, t elevado a 1, perdão, e o outro é t elevado ao quadrado. Qual que é o termo que está acompanhado de t? É o 5, então eu sei que ele começou o movimento com a velocidade de 5 metros por segundo. Da mesma maneira, eu vejo que tem um
um termo que está acompanhado do t ao quadrado. Esse termo, em geral, a gente tem que fazer um raciocíniozinho extra. Beleza? Porque ele não significa o a. Ele significa o a sobre 2. Então, se a sobre 2 está dando menos 2, significa que a aceleração real dele seria 4. Só que a gente tem um sinal de negativo. O que significa esse sinal de negativo? Significa meramente, a gente já viu isso, que a aceleração está apontando no sentido oposto da velocidade, da trajetória. Ele está andando para um lado e ele está tentando acelerar para o lado oposto. Significa que ele está freando o movimento dele. Beleza? Mas a aceleração vale menos 4 no final das contas. De boa? Então, essas três informações eu tenho que sempre conseguir se a questão me der a equação. Se ela me deu a equação pronta, eu tenho que dela conseguir extrair S0, V0 e A. Agora, se no texto da questão for o oposto, ela te dá os valores de S0, V0 e A, eu tenho que conseguir colocar na fórmula e montar a equação. Porque logo em seguida, a questão vai me perguntar, por exemplo, S2 significa que T igual a 2. Então eu substituo, vai ficar 3 vezes 5 vezes 2, que é o t, menos 2 vezes 2 ao quadrado, porque coloquei o t igual a 2 no lugar do t em todos os lugares. Calculando isso, eu sei que o s no instante igual a 2 segundos vai ser de 21 metros em relação à origem. Ele andou 21 metros desde o momento em que a gente começou a analisar esse movimento. Belezas? Segunda equação tá relembrada. Vamos para a nossa última, uma equação maravilhosa, muito importante para a gente, chama a equação de Torricelli. Da mesma maneira como é uma equação, a gente tem uma igualdade, só que dessa vez ela não depende do tempo, ela depende de outras coisas. O que isso significa? Essa é a única equação que eu não preciso saber qual o instante em que eu quero calcular alguma coisa. Ela independe do tempo. Ela é muito usada quando a questão pede qual que é a distância que foi percorrida desde o início, por exemplo. Então, se eu tenho a velocidade final, eu tenho a velocidade inicial, eu consigo calcular a distância. Ou se eu sei que ele andou naquela aceleração, ele andou tanto tempo, eu sabendo a velocidade inicial, eu calculo a final. Anyway, o importante é, se a questão não especifica tempo, em geral você vai usar Torricelli. Se a questão está te pedindo um ΔS, já se prepara que provavelmente você vai usar isso aí. Beleza? São essas três equações da nossa revisão de MRV. Estudem bastante ela. Tá com dúvida, dá uma olhada nos vídeos de exercício e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais, gente!